Olá pessoal, estamos de volta. Eis-me aqui pelo IMEC, pelo Instituto Mendonça de Educação do Cariri. Lembram? Eu sou o professor Eugênio e vou estar contigo nesse módulo, nessa disciplina, com essa cadeira, tá bom? Fundamentos teóricos da metodologia da história, do ensino da história. E que bom, estamos de volta, bem-vindo, bem-vinda, uma alegria poder ficar com vocês novamente com esta plataforma através do YouTube, onde nas 4 semanas consecutivas, nas quartas-feiras, vou estar contigo e depois, posteriormente, vamos fazer uma live, tá? Ao vivo, para tirar algumas dúvidas, para ficar mais esclarecido, o que não entendeu, as ideias, enfim, fazer uma troca de ideias com você, tá bom? Essa disciplina, pessoal, essa disciplina ela é de suma importância. Eu sei que você faz um curso de pedagogia, mas o curso de pedagogia é um curso muito amplo e ele oferece, o curso de pedagogia, ele é um leque. O curso de pedagogia, ele é a porta. O curso de pedagogia é o portal para poder você assim depois se especializar em outras ciências, em outros cursos. Sendo assim, isso vai dinamizar o teu aprendizado. Com certeza, será de grande valia esta disciplina. Você deve se questionar, mas nosso curso de pedagogia, por que essa disciplina vai ser tão assim, digamos, predominante, essa cadeira, vamos falar tanto da história? É porque o curso é completo. O curso de pedagogia é um dos cursos mais completos dos cursos de humanas. Eu costumo dizer que dos cursos de humanas, o curso de pedagogia é o curso mãe. É a graduação mãe. É a formatura mãe. Porque o professor é a chave de tudo. O professor é a mola mestra para a educação definida de qualquer profissão a qual alguém escolhe. Nós escolhemos. E você que está fazendo pedagogia, começa a adentrar nesse portal. Você começa a adentrar dentro desse universo. Por isso que essa disciplina, ela vai te abrir horizontes, ela vai formatar o teu pensamento, como também vai rechear de argumentos, e assim você terá um leque maior, recheado de informações. Essa é a intenção desta disciplina. Fundamentos teóricos, metodológicos do ensino da história. Porque você vai atuar também, com certeza, na disciplina de história, no colégio, na escola e até quem sabe na faculdade. Até quem sabe você será um dos professores do IMEC. Quem sabe até você é um dos próximos professores do IMEC, dando assim o testemunho como pedagogo, pedagoga, professor, professora. Tá bom? Vamos então adentrar, mergulhar nessa disciplina. Vamos lá então? Primeiramente vamos compreender o que é a história. A história enquanto ciência. Enquanto ciência, a história, ela é a ciência que estuda o homem. É as ciências humanas que estudam o desenvolvimento do tempo junto ao homem. O homem e o tempo. O curso de História é o curso que estuda o homem no tempo, o homem e o tempo. Os acontecimentos, os ocorridos, aquilo que é mais relevante, aquilo que mudou o percurso da humanidade, aquilo que mudou o percurso da história da humanidade, aquilo que mudou a direção da humanidade. A história ela é responsável por agregar, juntar, arquivar todos os acontecimentos. A história, o curso de história, a história, ela também analisa o processo histórico individual do personagem, fatos, e assim faz compreender determinados períodos. Por determinados períodos, a história classifica, denomina e assim pesquisa, estuda e passa então a ter uma compreensão melhor e maior pela civilização humana,
pela cultura, pela religião, comportamento, acontecimentos, tudo a história fica responsável por arquivar e assim fazer fonte de pesquisa. Esse é o entendimento do curso de História. A ciência História é responsável por estudar o desenvolvimento do homem e o tempo. Tá bom? Qual o objetivo do curso de História? Qual o objetivo desta disciplina? O principal objetivo da história é resgatar aspecto cultural num determinado povo, em um local, localidade, uma região, em seu tempo. Uma vez que ela resgata isso, ela estuda, examina e guarda, arquiva. Uma vez que essa importância, que é o tempo nos fatos ocorridos, passam a ser cientificamente pesquisado e passa a ser de uma maneira predominante ferramenta para poder entender o tempo, a civilização, a sociedade e o homem como um todo. E isso faz com que entendamos o passado, o presente e como será o futuro. Esse presente, esse tempo atual é uma resposta do passado e o que está por vir no futuro. E isso, a história, ela é responsável para contar. Compreender passado, presente e futuro. E quando se fala em história e acontecimentos, para isso, de maneira científica, requer uma fonte. Próximo passo, fonte. Qual a fonte? Aonde mergulha a história? A história mergulha na fonte. O que é a fonte? Determinado tempo e época. Os estudos da história foi dividido em 2 períodos. Olha que legal, compreenda. O estudo da história foi dividido em 2 períodos. A pré-história vai de 4.000 anos antes de Cristo para trás, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo para trás compreende a pré-história. Homem da caverna, o tempo da pedra lascada, o tempo do fogo, homem da caverna, os ancestrais, o homem primitivo, o homem macaco, essa compreensão que nós temos dentro de uma visão científica antropológica da coisa. 4.000 anos antes de Cristo para trás determina-se como pré-história. 4.000 anos depois dessa data, até Cristo em diante, é chamado de história. Tá? A história antiga, ou antiga história, ou então chamado de tempo antigo. Após o surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, é chamado a história antiga. 4.000 anos para trás, pré-história. 4.000 anos para frente, até Cristo, é chamado de história antiga. Deu para entender? 4.000 anos para trás é um tempo, e 4.000 anos antes de Cristo em diante é chamado de história antiga, ou então antiguidade. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo começa a era da escrita. Significa dizer que a partir de 4.000 anos antes de Cristo em diante, para frente, começa a identificar achados, encontramos indícios, fragmentos, provas de que o homem começou 4.000 anos antes de Cristo. O homem começa a desenvolver a escrita. Ele começa a se comunicar através da escrita. E aí, uma vez que identificamos com provas comprobatórias cientificamente, é que começa um novo tempo para a humanidade. A escrita foi o maior tempo para a humanidade. E isso se vai relevar, entender da seguinte forma. A pré-história, os historiadores e arqueólogos analisam fontes. E essas fontes, para poder definir pré-história e antiguidade, há uma pesquisa científica com arqueólogos
E eles vão nessas fontes, essas fontes de material real, são eles ossos, ferramenta, vaso de cerâmicas, objeto de pedra, de fósseis artísticos, artes rupestres, esculturas, adornos e entre outros. A partir dessa identificação, a partir dessas descobertas e pesquisa, é que o homem começa a entender a sua história nesse planeta. Tá bom assim? E vale também ressaltar que os estudos da história contam com um conjunto de fontes analisado pelo historiador. Essas fontes podem ser o historiador, já cientificamente como matéria. Ele vai perceber isso, esses fatos, através de roupas, livros, imagens, objetos, materiais, registros orais, documentos, moedas, jornais, gravações e outros. Estas são as ferramentas de pesquisa básica para poder pesquisar e entender a história da humanidade já em compêndio. Pronto, ou seja, você quer pesquisar história da pedra lascada, você vai encontrar em museus, em livros, em vídeos, em escritos, documentado, pesquisado, analisado o tempo da pedra lascada. Estudar os homens da caverna, tudo isso nós podemos encontrar através de material palpável. E para isso, pessoal, para poder a história acontecer enquanto ciência, não é sozinha a história. A disciplina, a ciência da história, ela não trabalha só. Na verdade, o curso de história, a matéria, a disciplina da história, é uma das que mais tem auxiliares, outras ciências. O curso de história, a disciplina, a cadeira de história, ou a ciência da história, ela trabalha coadjuvante com as outras ciências auxiliares. Vamos entender? Vamos mergulhar e conhecer quais são as outras ciências que caminham com a história. Antropologia, a ciência da antropologia. O que significa antropologia? A antropologia é a ciência que estuda o fator humano e suas relações. A antropologia, ela estuda o homem e as suas relações. E além dessas relações, a antropologia também ela mergulha, ela envereda também para o campo científico-biológico, as pesquisas. Por exemplo, você já deve ter pensado assim, como é que se sabe que o machado, numa certa escavação, como é que se sabe que um pedaço de cerâmica tem 3.000 anos? Como é que consegue identificar quantos anos tem aquele material? Através de pesquisa científica com carbono, viu? Nunca tenha dúvida, pessoal, porque eu já ouvi gente dizer isso. Como é que sabe? Por acaso está datado lá aquela peça? A ponta de um arco e flecha que foi encontrado? Como é que se pode dizer que tem 3.000 anos? Se não está lá a data? Através de uma pesquisa científica, química, através do carbono. Se identifica o ano praticamente exato daquilo que foi encontrado. Então, a antropologia, ela vai estudar as relações do homem, tá? E dentro desse estudo de relações do homem, a biologia vai acompanhar também as pesquisas, os estudos da antropologia. A antropologia, ciência que estuda o homem e as suas relações, uma religião com o cósmico, com o transcendental. Ela vai estudar todo esse universo, essa ligação que o homem tem, tá bom? Próxima ciência que trabalha, que auxilia junto o curso de história, a paleontologia. Você já deve ter ouvido sobre paleontologia. Quando se fala em paleontologia, já se pensa em dinossauros. Por quê?
A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Ela estuda os fósseis. E esses fósseis não é apenas dinossauro, é também fragmentos de outros animais, como também fragmentos de fósseis humanos, né? Fósseis humanos também. E outro tipo de fósseis e metais. A paleontologia, ela vai identificar de uma maneira científica de que é aquele fósseis. O que é fósseis? Aquela pedra que parece ser uma pedra, mas não é uma pedra, é um osso. O Cariri, Nova Olinda no Cariri, nossa região, é um dos maiores berços da paleontologia, assim como o Canadá, a China. A Nova Olinda nós temos o maior berço paleontológico do mundo. A paleontologia, ela é muito presente aqui em Nova Olinda. Aqueles fósseis, aqueles peixes, pedaços de ossos. E essa ciência, a paleontologia, ela vai auxiliar na história para poder explicar melhor, com mais detalhe. Vamos lá, outra, a heráldica. Já ouviu falar na heráldica? A heráldica é a ciência que pesquisa, que estuda as moedas e as medalhas. Brasão. Vamos entender, pessoal? Sempre desde que o homem se organizou, desde que o homem se organizou como sociedade, em grupo, ele tem criado moeda, brasão, estandarte. Um dos estandartes e moedas mais latente, bem feito e arquivado, guardado na história, nós encontramos no Egito, Faraó, os egípcios, como também o Extremo Oriente, viu? A China, como também o Japão, são os maiores guardiões de moedas e estandartes, medalhas, brasões. Quando você vê um brasão, quem é a pessoa, quem é a ciência responsável em pesquisar os brasões? Quem é? A heráldica. A heráldica, ela estuda os brasões e emblemas. Tudo que é de emblema, tudo que é de estandarte, de medalha, de moeda, tudo que é relação aos brasões, a heráldica é quem estuda e pesquisa e dá uma definição de tempo, lugar, cultura e aquele povo. Também ela, essa ciência heráldica, trabalha associado junto ao curso de história. Numismática. A numismática, você deve já ter ouvido essa ciência, a numismática, ela é responsável em estudar de maneira específica as moedas, tá? Moedas e medalha, entendeu? A numismática, ela é específica só para estudar moeda e medalha, nada mais. Não é mais brasão nem estandarte. Ela é específica em estudar, pesquisar as moedas. Lembra? Quando se acha a moeda, sai no jornal, no noticiários. Eu lembro que faz 3 anos que foi encontrada uma moeda em Jerusalém. E essa moeda foi datada, não tinha data, mas os numismáticos foi quem definiram a quem pertencia aquela moeda, a qual valor da época, de que política, de que reino pertencia. E foi descoberto que aquela moeda pertencia justamente ao tempo de Cristo, no governo de Pôncio, o famoso Pilatos, no governo de Pôncio Pilatos, imperador. Então, essa ciência, a numismática, é responsável em pesquisar moedas, que ano a que pertenceu, qual reino e assim por diante. Tem uma outra ciência que eu vou citar aqui, que parece que você nunca tenha ouvido falar, mas a psicologia, ela também é coadjuvante, ciência auxiliar na história. Mas, professor, a psicologia, ela também auxilia a história? Sim. A psicologia é uma das ciências que auxilia o curso de história. Por quê? Porque toda vez que a história vai catalogar
definir, dizer, comentar, relatar e arquivar e prescrever, deixar prescrito o fato da história, a psicologia entra para dizer como aquele povo se comportava. Qual o comportamento temperamental daquele povo? Qual o comportamento acerca da existência, do medo, da coragem? Por exemplo, se nós formos pesquisar o comportamento dos astecas, se for pesquisar os maias na história pesquisamos os maias na América Central, os maias, aonde eles tinham prazer, tá? Muitos tinham prazer. Olha que comportamento psicológico, religioso forte e estranho. Um guerreiro, quando era escolhido para ser sacrificado para agradar ao Deus do Sol. Um exemplo, né, da psicologia explicando a história, ou a história explicando o comportamento da época através da ciência da psicologia. Eles não tinham medo da morte. A morte para eles era um orgulho, uma alegria grande, porque eles iam dar o seu coração, né? Os maias tinham um ritual, os maias, que eles abriam vivo, o guerreiro vivo, um homem vivo ainda, era aberto o seu coração e arrancado o coração ainda vivo, e era oferecido a um Deus do sol, e sua cabeça decapitada. Isso era maior para eles, um orgulho, uma alegria, poder oferecer ao Deus do sol. Então, comportamento psicológico acerca da morte, da salvação, a escatologia da morte, acerca de um Deus, a psicologia tem explicado isso no decorrer da história. A psicologia explica o comportamento coletivo da Alemanha nazista, quando Adolf Hitler conseguiu implantar na cabeça da Alemanha que tinha que matar e executar todo judeu, todo cigano, homoafetivos, armênios, descendentes de ciganos, negros, pessoas deficientes. Um ditador conseguiu implantar através de uma propaganda coletiva na cabeça das pessoas que essas pessoas tinham que ser disseminadas no mundo. E isso ele conseguiu. Então a psicologia comportamental explica isso na história. Uma loucura pode-se dizer, uma loucura coletiva, onde o homem consegue implantar. A psicologia explica essas barbáries, terror da guerra. Vamos lá então para outra, a arqueologia. Pessoal, a ciência da arqueologia, ela vai estudar a cultura dos povos antigos. A arqueologia, se você for observar sempre que tem uma descoberta, os arqueólogos chegam lá para explicar a cultura, o tempo, quem era, o que faziam, do que gostavam, a dança, a música, também a religião, seus costumes, culinária e entre outros. Paleografia. Quando eu falo em paleografia, quando se fala em grafia, a grafia está associada à escrita. A paleografia é um estudo que vai pesquisar de maneira cientificamente a grafia, a escrita. Logo, significa dizer que a partir do 4.000 anos antes de Cristo para cá, a paleografia, ela estuda, pesquisa o significado dos símbolos na escrita, dos signos. Quando eu falo signos, é o mesmo que símbolo, a escrita. 4.000 anos de Cristo para cá, a paleografia vai pesquisar cientificamente e dizer o significado daquelas letras encontradas. Imagine aquelas letras escritas lá no Egito até hoje, guardados em papiros e entre outras ferramentas escritas. A paleografia vai explicar, vai pesquisar, vai dizer ao que pertencia e o que lá está dizendo. Sei que alguns escritos até hoje nunca foram decifrados. Então, nós compreendemos que essa divisão de tempo, pré-história,
a antiguidade e até hoje, há um grande contexto de conteúdo de descobertas. É como se fosse a identidade, ou melhor, é a identidade da humanidade, os acontecimentos relevantes no tempo e na história. A partir desse tempo, nós conhecemos então que há um nome para cada tempo: pré-história, 4.000 anos antes de Cristo, a partir de 4.000 anos antes de Cristo em diante, a antiguidade, da antiguidade até o ano 1489 por aí, nós podemos dizer que há outro tempo, até 1453, Idade Média, 1400, para você entender, a descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto praticamente na Idade Média. A Idade Média se compreende a partir daí. Do ano 1455 se compreende já a Idade Contemporânea. A partir do ano 1500 já deixa de ser Idade Média, já vem um tempo contemporâneo. Justamente do 1400 até 1450 a 1800 por aí, é chamado o tempo da Revolução Francesa. Começa um novo tempo contemporâneo. E hoje, desse tempo da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, 1790 até hoje, é chamado a contemporaneidade. Estamos hoje no tempo contemporâneo. Na história é chamado de tempo contemporâneo. Século passado, tempo contemporâneo. Tempo 1900 para cá, 1800 para cá, contemporâneo. Hoje, contemporaneidade. E hoje, diante da mídia, da tecnologia, é chamado de vanguarda. A vanguarda da contemporaneidade. Hoje, o que estamos vivendo é um tempo moderno. Tempo moderno contemporâneo. Inclusive, quando se fala em tempo moderno, contemporâneo, tudo vira história. Essa pandemia, por exemplo, podemos dizer que essa pandemia ficará gravado para sempre na história da humanidade. Por quê? Imagine na Idade Média, história medieval. Quando você vai ler história medieval, você vai ouvir relatos latentes, históricos de peste negra. Ano 1000, peste bubônica, peste negra, peste bubônica, ano 1000, Grã-Bretanha, o bloco europeu foi tomado por uma peste, uma doença, uma praga, uma enfermidade. Depois, no ano 1400, 1300, por aí, vem a peste negra. Na Idade Média, nós nos deparamos com a peste negra, que quase que dizimava a humanidade. Depois, no ano 1930, salvo engano, nessa década de 30, já agora contemporâneo, Idade Moderna, tempo moderno, nos deparamos com a gripe espanhola. Foi chamado de gripe espanhola, mas na verdade foi uma gripe americana. E isso ficou gravado na história da humanidade. E agora, em pleno século XXI, no ano 20, nos deparamos com uma pandemia. Porque existe uma epidemia que é local e quando sai das fronteiras e toma o globo, é chamado de pandemia. Não se ouvia falar em pandemia há muitos e muitos séculos. Na verdade, o mundo nunca imaginou que ia se deparar com a pandemia em tempos tão modernos. E a partir de agora, já se compreende como uma guerra biológica. Estamos vivendo uma das maiores crises de crise sanitária do planeta, a pandemia. E isso vai ficar na história. Daqui a algumas décadas será um dos maiores contos, maiores relatos científicos da história contada na prática, uma pandemia que assolou toda a humanidade. Nenhum país ficou imune, nenhum local, nenhum distrito, nenhuma comunidade, nenhum condado, nenhum reino, nenhum lugar, nenhum vilarejo ficou imune ao vírus da Covid-19. Então, daqui a alguns anos, vamos ter algo para contar, vamos ter algo para dizer.
Passamos um dos tempos mais terríveis da humanidade. Sem falar que vai ficar na história que o maior lockdown, o maior quarentena, o maior tempo de restrições dentro de casa na história da humanidade foi agora em pleno século XXI, 2020 e 2021. E que seja a última pandemia. Não dá para acreditar nisso, mas que seja a última. Então, pessoal, vamos depois nos encontrar numa live, depois vamos fazer uma videoconferência com todos vocês participando, tá? Vamos marcar o melhor dia, melhor data, melhor hora para vocês e fazer depois aqui uma aula de meia hora ao vivo para a gente discutir, para a gente relatar esse ocorrido, tá bom? Essa aula e entender hoje o que foi que nós aprendemos. Próxima aula, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Dúvidas, relatar, enfim. Vamos nos envolver mais, tá bem? Vou deixar você com esse material, vou colocar algo mais agregado para ti e na segunda aula é que eu vou passar uma atividade, tá bom? Hoje é quarta-feira, vê se daqui para sexta-feira a gente consegue fazer uma live, tá bom? A partir das 8 da noite. A minha dica é que seja a nossa próxima aula 8 da noite. Mas se quiserem também à tarde, faremos à tarde. Mas alguns de vocês são professores, dão aula, não é isso? Eu prefiro que seja à noite, a partir das 20 horas, 8 da noite. Tá bom? Pessoal, obrigado. Aguardo vocês. Até lá.